Josué capítulo 1, por favor. Poucos sabem que Josué está na Bíblia. Todos abriram? Você que trouxe sua Bíblia digital ou de papel. Vamos ler? Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Posso ler? Digam sim. Bem, quem está aqui para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo a tudo que nele está escrito. Então você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Digam amém. Amém. Palavra do Senhor. Palavra da salvação. Muito bem. Por que vocês estão achando graça? Vocês são engraçados. Gente, olha. Vamos lá. Esse texto, gente, é um texto muito rico, certo? Eu preciso do seu coração aqui para ver se eu consigo transmitir aquilo que eu gostaria de transmitir, porque transmitir nem sempre é fácil. Às vezes a gente entende, difícil é falar, difícil é fazer com que entre na sua cabeça, no seu coração, e você perceba e sinta como eu percebo e sinto. Okay? Então imagina que esse jovem Josué, ele está diante do maior desafio de sua vida, certo? E isso descreve quem nós somos, descreve o nosso estado, a nossa situação. Sempre a gente estará diante de grandes desafios. Se não estivermos diante de grandes desafios, nós estamos mortos. Uma vez uma mulher disse assim: eu não queria vir falar comigo, né? Aí ela disse: eu não quero incomodar. E aí eu disse: então morra. Porque o único jeito de não incomodar é se você morrer. Não incomoda mais ninguém. É só se virar uma alma que vai fazer coça no pé à noite, né? Aí pode ser que incomoda. Mas o único jeito de você não incomodar é o quê? Se morre, né? Então na vida também é semelhante assim. Se você não está diante de um grande desafio, provavelmente você já morreu. Porque o normal é o quê? Você sempre estará diante de grandes desafios. Sempre.
Sempre, não tem como. Nasceu, nasci, você vai ter um grande desafio. As crianças passam por um enorme desafio. Eu me lembro que um dia eu já fui. E eu sei que a criança ela tem grandes desafios. Ela quer se tornar grande porque ela está cansada de ser mandada pelos outros. Eu quero ter independência, eu quero que alguém me escute, ninguém ouve minha voz. Eu sou aquele que faz os recados, que dá recado, que vai na bodega, que faz os pedidos. Eu estou com o saco cheio disso. Ninguém escuta o que eu digo. Enfim, é angustiante. Aí a criança quer crescer. Ela cresce. Quando ela cresce um pouquinho, aí ela vai ter um outro grande desafio. Qual é? Os seus irmãos mais velhos não querem que ela faça parte do grupo. Os colegas não me querem no grupo deles. E agora como é que eu faço? Meu Deus, eu vou morrer. Por isso que é normal você ver um adolescente aqui e ali chorando. Meu Deus do céu, chorando. E a gente está chorando por quê, meu filho? É porque para ela o mundo está se acabando. Porque ela não consegue se inserir em um grupo. É o pior da vida dela. Se acha feio, se acha inadequado. É um monte de coisas que acontece. Quer fazer coisas e não pode. Mamãe e papai proíbem, não deixam. Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Que droga! Desafios. Quer ser aceito, não pode, não consegue, né? Os meus irmãos foi uma luta medonha para mim ser aceito no grupo. Era eu mais 2 irmãos. E se você é o pivete, né, os mais velhos vão resolver as coisas e você fica, qual é meu lugar nesse mundo, meu Deus? Você não acha, né? Lugar no mundo. Aí até que enfim você cresce. Aí quando cresce, você diz, vai, eu pensava que era mais divertido. Aí você casa. Eu pensava que era mais divertido. Aí de vez em quando você diz, oh, meu Deus, era tão bom quando eu era criança, que volta a ser criança de novo. Cadê o colo de mamãe, que eu não tenho mais colo de mamãe? Oh, meu Deus do céu! Desafios, sempre desafios. Meu sonho é casar, casou. Meu sonho é ter filho, eu tenho. Meu sonho é ter um negócio, tenho um negócio, e os problemas só aumentam. E você diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não, e entra em crise, é crise de todo jeito. Quando é que vai mais ter crise? Vamos morrer. E vamos torcer que ao morrer vai para onde? Para o céu. Porque se for para o inferno, aí é que o negócio cresce, né? E a Bíblia diz que o bicho não morre nem. Como é que é a expressão que diz? É ruim. O fogo não se apaga e o bicho não morre. Então assim, vamos torcer que quando morrer vai para o céu, pelo amor de Deus. Né? Vamos ser crente em Jesus para ver se quando ele morrer tem descanso, né? Porque parece que quando vai para o inferno não tem não. Dependendo do que a Bíblia diz, parece que não. É uma impressão. O pessoal diz que a coisa mais próxima do inferno que a gente prova aqui é a depressão. Se alguém já passou por depressão, pronto, você ficou na antessala do inferno. Inferno, mas aquilo ali é só a sala de espera. Depressão, quem já passou por isso, aquilo ali é só a sala de entrada, né? Depois que entrar, fica pior. Detalhe, é para sempre. Então assim, depois que morre, a gente descansa. Vamos torcer que vai para o céu, amém, gente? Então, por isso é bom ouvir a pregação, a palavra, se converter a Jesus, para garantir a entrada no céu, não? Muito bem, então essa história de Josué aqui é a história do ser humano, que está sempre diante de grandes desafios. Então essa pregação de Josué fala com uma criança como fala com um ancião. Assim é a Bíblia. A outra coisa que eu quero que você perceba é que a Bíblia ela é como se fosse um livro de criança. Livros de figurinha. Eu quero que você carregue isso na sua cabeça. Como é que eu entendo a Bíblia? A Bíblia é um livro para uma criança. Como eu estava dizendo aqui no primeiro horário, o Dom estava sentado bem aqui. O Dom tem meses, né? Vai fazer um ano ainda. 10 meses. O Dom já tem a Bíblia dele. Postaram ontem lá no Instagram da igreja. O Dom se alimentando da palavra, comendo literalmente a palavra, se preparando para ir para o Celeb, né? Então vocês viram aquela cena gloriosa do Dom se preparando para o Celeb, comendo a sua Bíblia. Que coisa maravilhosa, né? A criança literalmente faz como a Bíblia diz. Coma do livro, né? Se alimente do livro, a criança come mesmo, literalmente. Então o Dom, ele tem a Bíblia, a Sam, minha netinha, tem a Bíblia dela. E aí,
Como é a Bíblia delas? Um livro cheio de foto colorido, né, de imagens. Primeira página, você vê lá a imagem do Éden. Aí tem uma árvore, aí tem o Adão, a Eva, uma serpente e umas ovelhinhas. Aí vai ler para a criança. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro é assim: aqui é o menino Adão, aqui é a menina Eva e aqui é a ovelhinha. Aí você lê: no princípio Deus criou os céus e a terra. A criança entendeu alguma coisa? Não, mas ela gostou das imagens. Ela gostou do da ovelhinha. E a imagem na frente, você tem uma imagem lá que é a imagem do Moisés. E assim ela vai se familiarizando com as histórias da Bíblia. Pois bem, nós somos adultos. Mas o que foi que Deus fez com a gente? Ele pegou a Bíblia e fez um livro desse. A Bíblia ela é cheia de figuras, cheia de imagens. O detalhe é que quando a gente lê, a gente não consegue enxergar. Mas aquelas figuras que a Bíblia está trazendo, ela trata de assuntos profundos que a nossa mente não tem capacidade de acessar. Assim como a Sâmia não tem consciência de eu dizer assim: filho, isso aqui é Adão, porque Deus fez um jardim, quando ele criou o homem, colocou lá, Satanás foi, e Deus, ela não entende esses conceitos. Mas ela vai crescer, e um dia ela vai entender, né? Quando eu era criança, meu avô tinha um livro desse, meu tio tinha um livro desse, Testemunho de Jeová, um livro amarelo, um dos melhores livros e mais gloriosos da minha infância foi aquele livro. Naquele livro, muito melhor do que esse livro da Sâmia, do que essa Bíblia da Sâmia, do Dom, porque as figuras da Testemunho de Jeová é realmente extraordinário, inigualável aquilo ali. Não estou dizendo que o conteúdo é bom, mas o livro, as imagens são. Misericórdia, não estou falando disso. Mas assim, Testemunho de Jeová, né? Gente, fica com a Bíblia, é melhor. Mas as imagens são ótimas, as imagens são perfeitas. Então lá estou eu vendo aquele livrinho do meu tio, e que coisa maravilhosa. Oxe, quando eu entrava naquelas imagens do Jardim do Éden, e do Noé, fazendo a arca. Eu não entendia nada que era aquilo, mas eu amava aquelas imagens. E odiava Abraão. E o personagem da Bíblia que eu odiava era Abraão, por causa da faca dele. Isaac em cima do altar, o filho dele, eu sabia que era filho, não sei como eu sabia, mas eu sabia, era o filho dele, e ele com a faca assim. Só que eu não sabia que o anjo dizia, bradava do céu: basta! Já provaste que me ama. Eu só via a imagem assim, né? E eu pensava que era um homem malvado querendo matar o seu filho. Aí eu ficava com raiva. Mas o que é que você tem então? Que a Bíblia é Deus fazendo para nós um livro desse, cheio de figuras e imagens, para que você entenda verdades profundas que a minha mente não consegue acessar. Aqui nesse livro de Josué você vai ter isso, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês lembram da história de Moisés, né? História de Moisés. Então, você tem uma construção dos 5 livros de Moisés. Primeiro é Gênesis, depois Êxodos, depois Levíticos, depois Números e depois Deuteronômio, né? As crianças decoravam esses livros todos. A gente tem dificuldade de decorar o nome, né? O nome e a sequência deles. As crianças judias decoravam o Pentateuco inteiro, 5 livros, decoravam. Então o que você tem? Você tem a história de Abraão, depois você tem a história de Moisés. Na história de Moisés, você vai ver que o Senhor levanta um libertador para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Assim? Quem são essas figuras? O Egito, ele é uma figura do mundo, ou do império de Satanás, certo? E quem é o faraó? O faraó é o Satanás, que mantém as pessoas aprisionadas no mundo. Quem é o Moisés? É Jesus, que vem para libertar o povo que está debaixo da escravidão, da opressão do rei faraó, que é o rei do Egito. Vocês compreendem aqui? Então, o que é isso aqui? São imagens, são figuras, está lá. O detalhe é que a gente lê o texto, mas a gente não está vendo o que é que Deus está falando. Então essa figura que você tem aqui
do faraó, do Egito, do povo escravizado e do Moisés é a figura da salvação. Então o mundo está sob a escravidão de Satanás. Por isso os vícios, por isso assassinatos, por isso filhos abandonando o pai, por isso tantas maldades, por isso as corrupções, por isso a fome, por isso a desgraça. Então as coisas ruins que acontecem na terra, existe um grupo de pessoas que diz, mas Deus não existe. Porque se Deus não existisse, se Deus existisse, criança não sofria. Então as pessoas entendem que a maldade que há no mundo, por que Deus não resolve, já que Deus existe? Então se não resolve, por que Deus não existe? Então com isso você está tirando a sua responsabilidade como homem. Porque se a criança nasceu, o pai dela tinha que cuidar dela. E não abandonar, ok? O que Deus tem a ver com os pais que abandonam os filhos? Então, essas pessoas que estão causando maldades na terra, elas estão debaixo de uma escravidão. Escravidão de quem? Do rei do Egito, do faraó, do Satanás. Vai dizer isso para eles, eles te matam. Agora, o que acontece? Quando essas pessoas têm um encontro com Jesus e a salvação acontece na vida deles, eles se transformam da água para o vinho. Esse cara que antes bebia vai parar de beber, que antes roubava vai parar de roubar, que antes mentia vai parar de mentir. E agora aquele que era preguiçoso vai passar a trabalhar. E o cara, irmão, o que houve essa criatura? Encontrou Jesus e aconteceu uma libertação dele. Porque antes havia uma opressão sobre ele, agora não mais. Porque Jesus entrou na sua história e o libertou. A Bíblia fala que existia um forte que mantinha o homem preso, mas veio mais forte do que o forte e o libertou. E o tomou para si. Quem é esse mais forte que o forte? Jesus. Quem é o forte? É o Satanás. Mas veio mais forte do que o forte. Disse, eu vou libertar você. Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e vocês serão completamente livres. Qual é a ideia de Deus para os homens? Que eles sejam livres. Livres. É isso que Deus quer para nós, amém, gente? Então você tem aqui na figura do faraó, do Egito, a figura do mundo ou do império de Satanás e do governo de Satanás sobre os homens. Mas aí Deus levanta um libertador chamado Jesus, que aqui representa Moisés. Então, quando enfim, depois de 10 pragas, Deus consegue tirar o seu povo do meio do Egito, o leva pelo meio do deserto, certo? O que é o deserto? O que é o deserto? Todas as vezes que você entregar sua vida a Jesus, certamente haverá um tempo de deserto. Haverá um tempo de milagres, haverá um tempo de facilidade, mas haverá um tempo de deserto. E é isso que as pessoas geralmente estranham. Porque elas dizem assim, quando eu aceitei Jesus era tão bom, era tão fácil, eu bastava levantar minha mão e o céu descia, eu dizia glória e o fogo enchia os meus pés, meu Deus era tão bom, quando começava o ministério de louvor na igreja eu já estava no céu de tanta alegria e felicidade. Aí passa um tempo, depois ela diz, eu não estou mais nem com vontade para a igreja. Abrir a Bíblia é um sacrifício, é um sacrilégio, eu não quero mais, eu não quero mais comunhão com Deus. O que aconteceu? Deserto. Você vai ter que aprender a amar o Senhor no tempo de escassez e no tempo de fome. Deserto geralmente vai ser assim. Né? E nesse tempo de deserto você vai passar por muitas provações, muitas dificuldades, muitas tentações. O seu coração vai querer voltar para o seu Egito. Você vai sentir saudade do que você fazia lá no mundo. Vai ter tudo isso. Saudade, você bebia cerveja de sábado de tarde. Quando chegar sábado de tarde, a boca vai começar a salivar. O que está acontecendo? Saudade do Egito. Saía com várias mulheres, passava o final de semana em farra. Chega o dia, vou para a igreja hoje, outro tempo, meu Deus. Começam as lembranças. Onde é que você está? Egito. Ali a melhor, deserto. Como era aquele tempo que era tão fácil, cara, meu coração era todo de Deus, minha alegria era toda do Senhor, por que agora não é mais? Você está no deserto, você vai ter que aprender a lidar com serpentes, com escorpiões,
um monte de coisas. Por quê? Porque Deus está treinando você para um tempo de fé. Tempo de fé. Nesse tempo que você está no deserto, você vai começar a desfrutar de milagres. Você vai desfrutar de milagres. Você está passando por tempos de provações, tempos difíceis, mas você também vai enfrentar, vai acontecer milagres na sua vida. Você vai ver Deus agindo. Coisas sobrenaturais vão acontecer, mas dentro de você está uma guerra dos infernos. Nesse tempo Deus vai providenciar maná. Maná é alimento que desce do céu quando você não tem de onde vem. Sabe como é? De repente você... Isso é espiritual, certo? Então, um determinado dia você está lá naquele estado, encontrou um irmão, começou a conversar, de repente, uma paz começou a encher seu espírito, uma alegria voltou. O que aconteceu ali? Maná está descendo. Você está sendo alimentado para aquele tempo. Acontece provisões, é como se você estivesse andando no deserto e de repente Deus bota aqui uma árvore com alimento embaixo, sente e come. Você precisa aguentar mais um tempo. E assim vai, Deus vai providenciar encontros divinos com você. Você não sabe, mas alguém está sendo incomodado para orar por você. Essa semana eu falei com o meu cunhado, eu disse assim: filhão, essa semana eu tenho pensado muito em você. Eu disse: glória a Deus, Deus está levantando pessoas para orar por mim. Às vezes o meu cunhado liga para mim e disse: queridão, eu estou orando por você nas madrugadas. Deus tem me despertado, olha que maravilha. Você não sabe, Deus está movendo pessoas para que você se mantenha de pé. Pessoas estão sendo incomodadas. Você está dormindo e tem pessoas que não conseguem dormir, porque Deus está acordando elas. Você tem que orar por fulano. De repente vem no teu coração: vai visitar Ciclano, vai ver ele. E você se levanta e vai, e tem um período ali gostoso com aquela pessoa, e as forças dela se revigoram. Ela está num tempo de deserto. Mas o que é que Deus está dizendo para você? Você foi salvo, você foi liberto, você está passando um tempo de deserto, um tempo de tentação, um tempo de prova, você está sendo esmagado, mas Deus está dizendo: eu estou te levando para uma terra da promessa. Terra da promessa. Essa terra da promessa está no final desse deserto. O deserto é um lugar que ninguém quer passar, mas você tem que aprender a vencer o diabo. As pessoas dizem assim: todo mundo tem um demônio dentro de si. Eu não gosto dessa conversa não. Eu gosto da conversa que a gente tem o Espírito Santo dentro de si. Se alguém tem demônio dentro de si, tem que ser liberto. É ou não é? Todo mundo tem que lidar com os seus demônios. Não, você tem que lidar com o Espírito Santo que está dentro de você. Quem tem demônio é o filho do cão. O filho de Deus tem o Espírito de Deus. Mas a verdade é o quê? Que todos nós temos que lidar com os nossos desafios internos. Isso é verdade, isso é fato. Nós temos coisas para vencer e para melhorar. Pessoas infantis têm que amadurecer. Sim? Processos. E nada disso vem com facilidade. Toda criança que passa da fase da infância para a adolescência, as pernas doem. Está doendo. Às vezes é tanto que tem que ir até dói mais. O que é aquilo? Está crescendo. Todo crescimento dói. Nunca viu essa expressão? Está doendo, está tendo crescimento. Essa semana nós saímos com uma irmã e ela começou a contar das dores dela. Aleluia, está doendo. Disse: glória a Deus, vai nascer. Tem menino vindo por aí. Porque para ter dores de parto tem que ter menino. Não tem dor de parto se não tem menino. Tem que ter menino. Se está sentindo dores é porque vem criança por aí. O Espírito está gerando coisas que vai se manifestar e vai ser bênção. Então veja, período de deserto. Período de deserto ninguém quer. Nós gostamos daquele tempo em que nós saímos do Egito e nós estamos em lua de mel com Deus. É bom demais. Boa glória a Deus. Vivo no céu. Mas às vezes essa festa para. E chega esse tempo do deserto, amém, gente? Mas o que eu quero dizer é que Deus está levando você para um tempo na terra da promessa. Então o que eu quero mostrar para você é que nesse lugar do deserto, você vai desfrutar de alguns milagres de Deus, de muitos milagres de Deus. Mas no dia que você entrar na terra da promessa, os milagres vão acabar. Aí você diz: fala, meu Deus, não gostei. Como assim os milagres vão acabar? Porque agora você não vai mais viver em milagres, você vai viver na bênção. Uma coisa é você viver no milagre, outra coisa é você viver na bênção. No deserto, o Senhor mandava maná do céu.
Mas na terra da promessa o Senhor disse: plante, e você vai colher frutos extraordinários. Olha que coisa doida. Você percebe que Deus está pegando uma criança no novo nascimento e está levando ele para um período de crescimento, e vai chegar uma hora que ele vai dizer: milagre cessou, agora eu quero que você desfrute a bênção. Não vai ter mais milagre, você vai ter que plantar. Pois o maná, assim que o povo de Deus entrou na terra da promessa, o maná acabou. Como assim, Senhor? Todo dia eu acordava, abria a porta, tinha maná. Não tem mais não. Agora plante, e a terra te dará frutos extraordinários. Isso aqui é a terra da bênção. É quando você vai viver debaixo da bênção, não debaixo do milagre. O milagre é uma intervenção de Deus para um tempo difícil. A bênção você vai viver debaixo de constância, de um ambiente de bênção. Deixa eu citar um exemplo para você. Não se chateie comigo, ok? Um dos maiores atrasos para a economia do Brasil é a Bolsa Família. Minha tecladista. Pesou? Qual é o problema da Bolsa Família? Você tem um milagre. Todos os dias o céu cai e tem dinheiro na minha conta todos os meses. Deus não quer você na Bolsa Família. Deus quer você plantando e colhendo frutos extraordinários. Não é você dependendo de governo, é você desfrutando do governo dele. Agora, qual é o problema? É que as pessoas amam viver na mendicância. Viver estendendo a mão e esperando que alguém coloque alguma coisa aqui. Deus diz: isso é o tempo da infância, tempo da maturidade. Você não precisa de mão estendida. Você vai desfrutar de algo que eu vou dar a você. E se nós não entrarmos nisso, nós não prosperamos. É isso que eu estou falando. Deus está tirando de um tempo de infância para te levar para um tempo de fase adulta. Não é fase do milagre, é fase da bênção. Você planta para colher frutos extraordinários. A Bíblia diz que o fruto dessa terra da promessa é tão grande que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Gente, o cacho de uva hoje a gente carrega assim, né, não? Se duvidar, a gente bota tudo na boca. Se for uma boca medonha, a gente bota tudo de uma vez só. Agora imagina que o fruto dessa época que Deus está falando com Josué era 2 homens para carregar um cacho, mano. Que tamanho era essa uva, mano? Como era assim? Como era? Era coisa gigante. Mas o que é que Deus quer ensinar para a gente sobre isso? É que na terra da promessa, na terra da bênção, é abundante. É fora do comum, não é normal. Agora, como é que eu vou acessar esse lugar? Aí é onde entra a nossa conversa hoje. Tudo isso aqui que eu estou fazendo é a introdução para você entender onde é que nós estamos chegando. Ok? Então, se o Egito era o tempo que você era escravo de Satanás, mas Jesus veio e te libertou. Isso é salvação. O Senhor tirou você do Egito e está te conduzindo pelo deserto, dizendo: eu vou te ensinar coisas. Eu vou te ensinar coisas aqui, anda comigo. O tempo do deserto é um tempo de você aprender a crer. Andar em fé. Pisar serpentes e escorpiões. Você não vai aprender a pisar serpentes e escorpiões se não é tempo de deserto. É tempo de deserto que você aprende a pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões é figura de Satanás. Assim que Jesus foi batizado no Rio Jordão, qual foi o passo seguinte? A Bíblia fala: o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado. Mas olha que coisa tremenda. Depois de 40 dias que Jesus jejuou, orou, a Bíblia fala, no final de 40 dias, o testemunho é esse: e Jesus voltou no poder do Espírito Santo. Ele entrou na sinagoga e o demônio gritou: o que você tem comigo? Não é tempo de me atormentar ainda. Ora, Jesus só entrou. Por que o diabo pulou bem lá? Porque no deserto ele foi tentado em tudo, mas Deus era com ele. E eu quero te mostrar que uma das promessas desse texto que nós lemos é exatamente essa. O Senhor disse: não temas, não te assustes, não te espantes, porque ninguém poderá te resistir. O que significa essa expressão, ninguém poderá te resistir? Quer dizer, ninguém vai derrubar você.
resistir. O sentido da palavra resistir é vir contra. Mas é mais do que isso, é vir contra, mas não vai ter feito. Assim como o diabo enfrentou Jesus no deserto, mas ele ficou chupando o dedo, porque ele não conseguiu nada. Ao ponto de que, uma certa vez, Jesus disse: eis que está vindo o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Ou seja, ele não encontrou ponto de legalidade. Eu estou limpo. Ele não tem acesso. Vocês estão aqui? Amém. Tempos de deserto são tempos para aprender a andar em fé. É tempo de Deus transformar uma criança em adulto, porque Ele disse: eu tenho níveis maiores para você lá na frente. E nós precisamos, não podemos queimar as etapas, amém, gente? Muito bem, então vamos lá as três figuras, diga comigo: deserto, aliás, o Egito, o deserto e Canaã, e a terra da promessa, certo? Durante muito tempo, nós cristãos pensamos que Canaã, ela era uma figura do céu, de modo que nós cantávamos músicas assim: caminhando vou para Canaã. Sim ou não? Caminhando vou. Você que é mais velho, tá vendo? Bota aí dó, ré, fala uma coisa. Faz isso aí. Dó. Sol. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã, sol. Caminhando vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Aí você olha para o irmão do lado: se você não vai, não impede a mim. Se você não vai, bem simpático assim. Se você não vai, não impede a mim. Oh, glória a Deus, caminhando vou para Canaã. Olha que música legal. Então nós entendíamos que a Canaã era a Canaã celestial. Mas aí nós descobrimos uma coisa depois, que foi o quê? Se Canaã é o céu, por que lá tinha tanta guerra? Josué era o cara do pau, era o cara da peixeira, o cara da espada, o cara de derrubar Jericó. No céu não tem isso. Okay? Então Canaã não pode ser uma figura do céu, porque ela é uma figura de guerra. É uma figura de uma cidade de Jericó com um muro gigantesco, impenetrável, que precisa de estratégias do céu para você derrubar aquele muro. Canaã é um território de domínio de muitos reis, quando Deus disse: esse lugar é vosso. Do que se trata Canaã? Se trata de riquezas que é sua, mas que jamais chegará à sua mão, porque um outro é que está desfrutando e não você. O inimigo é que está desfrutando, não você. Então Canaã é um tempo, é um lugar de conquista. Imagine que Canaã é a sua alma. O Senhor está falando que é para conquistar coisas, para conquistar gigantes, para se manifestar fora. Primeiro se manifesta dentro. Prosperes como é próspera a tua alma. Se a minha alma não é próspera, a prosperidade de fora não se manifesta. Primeiro a prosperidade chega dentro. Então imagine que Canaã é o seguinte: Deus salvou você lá no Egito, seu espírito está salvo, mas você tem uma alma podre, cheia de traumas, cheia de pereba. Eu não tive pai, tem trauma. Eu tenho um pai, também sou traumatizado. Meu pai me amou demais, eu sou traumatizado. Me amou de menos, eu também tenho trauma. É trauma de todo jeito. Vovó me adulou, pois é, por isso eu tenho um trauma. Vovó me adulou, também sou traumatizado. De modo que não tem ninguém que acerte. Qual é a certeza? Haverá traumas. De todo jeito haverá traumas. Você não terá confiança de se aproximar de pessoas. Você não terá confiança para ser uma esposa ou um esposo. Não terá confiança para conquistar os seus lugares, os seus espaços. Porque a alma está podre.
Ora, mas eu não fui salvo? Fui, mas minha alma não. Como é que a gente salva a nossa alma? A Bíblia diz: acolha com mansidão a palavra em voz implantada. Ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então o que é Jericó? É um tempo na dependência do Espírito, para você entrar em áreas na sua alma que estão impedindo de você entrar no seu território. Por isso que quando você começa o livro, aliás, esse texto de Jeremias, melhor, de Josué, começa o texto dizendo assim: Deus, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Como é que Deus começa a restaurar a nossa alma? Com a palavra. Tudo que Deus vai fazer começa com a palavra. Se não houver uma palavra, nada vai acontecer. O Evangelho de João começa: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que é que Deus está dizendo? Se não houver a palavra, nada se cria, nada muda, nada acontece, nada, tudo permanece como sempre foi. Para que algo comece a acontecer, uma palavra precisa ser liberada. Diz uma palavra ao teu servo Sara. Uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos ouviu falar de Jesus, fé chegou no coração, ela foi até ele e disse: se eu tocar, eu vou ser curada. E ela tocou, tocou, e a Bíblia fala: poder saiu de Jesus, tocou aquela mulher. Mas quando foi que esse processo começou? Quando ela ouviu uma palavra. O centurião estava com seu servo morrendo, doente. Chamam Jesus para ir na casa dele. Alguém chega e diz: e não incomode mais não, já morreu. Acalme-se, disse Jesus. Senhor, tu não precisa ir lá em casa, só diz uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Mas Jesus: pois vai, ele já ficou. Tudo que ele precisava de quê? Uma palavra. Uma grande tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, o pessoal fica aterrorizado: é um fantasma. Jesus diz: não, cabra frouxa, é eu. Vamos limpar os olhos na madrugada. Olharam de novo: é verdade, é Jesus. Pois se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Até o Senhor também andando nas águas. Vem. E ele começa a andar nas águas. Tudo que ele precisava para andar nas águas era o quê? Uma palavra. Livro de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala: a terra estava sem forma e vazia, a terra era um caos. Mas o versículo seguinte fala: o Espírito pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. No meio do caos, o que precisava para organizar as coisas e criar? Palavra. E disse Deus: haja. Então, se a minha alma está presa com algo, se eu não estou conseguindo ser quem eu deveria ser, se eu não tenho orgulho de quem eu sou, se eu tenho incredulidade sobre mim, se eu tenho traumas pesando sobre mim, o que é que eu preciso? Uma palavra. Uma palavra. Jesus disse: examine as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim, e vocês vão encontrar vida eterna nelas. Sabe o que significa essa expressão vida eterna? A palavra vida é zoe, é a própria vida de Deus, é a vida que deu origem à vida. A única coisa que o cientista não consegue fazer. O cientista só consegue criar algo a partir de algo. Deus cria o algo do nada. O que precisa para o milagre acontecer? Uma palavra. Eu não sei se você tem desafios para vencer na sua vida. Eu acho que para você está tudo vencido, certo? Não? Tem algumas coisas, tem algumas etapas desafiadoras aí. Você precisa de uma palavra. É tudo que você precisa. Tudo que você precisa de uma palavra. Porque tudo começa com uma palavra. Depois que você receber uma palavra, fala: meu Deus, eu esqueci de botar o tempo.
Como se fizesse diferença, mas faz. Mas faz. Misericórdia. Depois que eu recebi uma palavra, do que é que eu preciso? Você vai precisar de iniciativa e superação. Preste atenção nisso aqui. O Senhor disse para Moisés, aliás, para Josué, versículo 2: o meu servo Moisés está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão. Deus estava falando com Josué? Tá. Mas qual é a etapa seguinte? Ele disse: agora eu preciso que você tenha iniciativa. Levante-se agora. Quando Deus fala conosco, a obediência precisa ser imediata. Quer ver um exemplo? Você recebeu uma palavra que precisa cuidar da sua saúde. Vou comer direito. Aí você diz: segunda-feira. Já viu isso? Toda segunda você começa. Então é aquela história da academia da quarta-feira, né? Você já lembra? O colega chama o outro para ir para a academia. Não, da academia da quarta. É porque o cara da academia chama o colega: vamos para a academia, cuidar da saúde. Bora, quando? Quarta-feira. Feito. Quando chega na quarta-feira, o colega vai lá e diz: bora? Aí diz: não, cara, eu estava pensando direito. E o que foi? Não, é porque quarta é perto da quinta, quinta é perto da sexta, sexta é final de semana. Ninguém vai para a academia final de semana. Então a gente vai na quarta-feira. Não. Não é assim que funciona. Eu preciso que você tenha iniciativa. Levante-se agora. Não é amanhã. Não é daqui a 3 horas. Levante-se agora. E fazer o que, Senhor? Ele disse: atravesse o Jordão. Deixa eu só lembrar para vocês: o Jordão não está seco. Estamos aqui, vocês estão me ouvindo ainda? Diga comigo: o Jordão não está seco. O que é que significa dizer? Deus está dizendo: eu quero que você faça o impossível, eu quero que você se supere. O que você fez até agora é fichinha. O nível que nós vamos agora, você ainda não provou. Mas se você está dizendo para atravessar o Jordão, isso. Mas ninguém nunca fez isso. Pois é, por isso, supere. O que ninguém nunca fez, faça. Porque os desafios de Deus sempre vão botar a sua barriga sentindo frio, certo? Os desafios são grandes. Então você se lembra que Moisés, ele atravessou o Mar Vermelho, e você concorda que foi um grande milagre? Sim ou não, gente? Foi extraordinário. A Bíblia fala que os vagalhões das águas coalharam. Então você imagina uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e o povo de Deus passando a pé enxuto. É assim que a Bíblia fala: passou a pé enxuto. Eu sei que vai haver alguns ateus aqui entre nós, porque ele fez algumas pesquisas e descobriu que existe uma época do ano que o rio, que o Mar Vermelho está seco, está com água rasa naquele tempo, certo? Pois é, foi isso que um aluno, que um professor, que o professor estava explicando para os alunos na faculdade. Seus abestados, vocês que acreditam na Bíblia, desde ser abestado. O negócio dos hebreus passaram lá, pé enxuto, é mentira, tem uma época do ano que aquilo está seco. Aí o aluno levantou a voz e expressou: então o milagre é maior. Disse: por quê, meu filho? Porque o exército de Faraó, o exército treinado, morreu tudo afogado num pau d'água. O senhor me desculpa, mas o milagre foi maior. Todo Deus, aleluia. Deus não dá ponto sem nó, ok? Então, se o milagre do Mar Vermelho foi grande, agora você imagine o milagre do Jordão. Porque o mar, ele é água contínua, o Jordão é água constante. De um lado não tem mais água, mas desse o paredão só cresce. Mas a água não desaba enquanto o meu povo não passa. O que é que Deus está dizendo? Eu quero que você se supere. Porque na impressão imediata o Senhor está pedindo que eu voe quando Ele não me deu asa. Pô, você está
passar essa galera tudo aqui no mato desse, no rio desse, impossível. Pois é. Você ouviu uma palavra, ouviu, o que ela disse? Passa o Jordão, qual é o seu trabalho? Passar o Jordão. Então ele foi lá, preparou o povo, de acordo com as instruções que Deus disse, o sacerdote vai aqui, a arca vai aqui, nós vamos arrumar assim, e comece a marchar. Pronto, faz o que Deus mandou, e o problema dele é abrir o mar, o rio, e o nosso é passar. Vocês lembram aquela história que o cara fala? Se Deus mandar você passar por essa parede, o que é que você responde? Ele diz, rapaz, o meu trabalho é passar, o dele é abrir, então vou começar. Então essa é a ideia do livro de Josué. Tudo que eu preciso é de quê? Uma palavra. Mas quando eu tiver uma palavra, o que é que vem agora? Iniciativa. Levante-se agora. Qual é a próxima? Supere. Tudo que você já fez é pouco. Nós vamos para níveis maiores. Senhor, mas eu nunca fiz isso. Por isso que é o extraordinário. Porque se é o ordinário, fique como você já está. É o extraordinário. Agora eu pergunto. As expectativas que você tem recebido de Deus, dá medo? Aquilo que você recebeu de Deus, você já se levantou agora? Ou está postergando? E a segunda é, você está se superando? Ou está vivendo como sempre viveu? Porque eu posso até me levantar, mas eu posso me comportar que nem Tomé. Se eu não ver, eu não creio. E o Senhor disse, não, você crê para ver, é diferente. Você anda em fé. É como o Beto contou um exemplo, havia um rio e não tinha escada, o Senhor disse, atravesse, um abismo, né? Havia um abismo, e o Senhor disse, atravesse, mas não tem escada, põe o pé. Quando ele põe o pé, a escada aparece. Porque Deus é desses. Então, a ideia de Deus é, eu estou te falando algo, o teu desafio é, haja na altura daquilo que eu falei, vai embora. Segue teu rumo, tranquilo? Então essa é a primeira atitude que nós temos. Primeiro nós ouvimos Deus falar, e segundo nós tomamos uma atitude acerca daquilo que Ele falou. Terceiro, que a gente percebe nesse texto, é que existe um território destinado para você. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui. Quando a gente olha esse texto de Josué, a gente vai perceber que a palavra que Deus está falando, ora Deus está se referindo a Josué e ora Ele está se referindo ao povo. Preste atenção, uma hora é no singular, outra hora é no plural. Preste atenção aqui, ó. Prepare-se agora e passe este Jordão. Você, está falando com quem? Com Josué, sim ou não? Mas olha o versículo seguinte. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Está falando com quem? Com as pessoas. Então o que eu estou dizendo? É que o nosso território que a gente tem que conquistar, uma parte depende das atitudes que você vai tomar, dos lugares que você vai pisar. Por exemplo, deixa eu explicar melhor isso aqui. Não é certo nós dizermos assim, onde Josué colocar a planta do pé, eu tenho dado a você. Não é isso que Deus está falando. Onde Josué colocar a planta do pé, eu tenho dado a você. Porque às vezes a gente prega assim. Deus disse, onde você colocar a planta do pé, eu tenho dado a você. Não, o texto diz, em todo lugar em que vocês puserem a planta do pé, eu darei a você. Não entendi nada. Outro dia eu estava conversando com a Ellen Miranda. Eu disse, Ellen Miranda, às vezes me angustia. A nossa igreja não está maior do que deveria estar. Eu acho que o problema é o pastor. Ela disse, eu acho que não é não. Eu acho que o problema somos nós. Porque nós deveríamos fazer algumas coisas que nós não estamos fazendo. E é disso que que Deus está falando com Josué. Onde você, povo, colocar a planta do pé, eu darei a você. Eu já providenciei Josué, que representa o Espírito Santo. Mas quem vai pisar no lugar é você. Então imagina que, aí a gente pensa assim, o texto diz assim, onde puser a planta do pé, a gente vai pensar que é em qualquer lugar. Não, existe um território definido. Olha isso aqui, ó. O que ele diz o versículo seguinte?
O Senhor diz assim: o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Tranquilo? Vocês percebem que Deus aqui colocou os limites no norte, no sul, no leste e no oeste. Ele disse: este é o território. Então, eu vou colocar a planta do meu pé e vai ser meu aonde? No seu território. Há um território que é seu. Vou citar um exemplo. Estava em casa deitado uma vez num parapeito lá no quintal, olhando para o céu. E eu me lembrei de um versículo que dizia assim: porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu ao Filho dos homens. Aí eu pensei comigo assim: Senhor, esse negócio está certo não. Por quê? O Senhor disse que a terra é dos filhos dos homens. Eu sou filho do homem, eu só tenho 3 metros. Está errado isso, não está não? Poxa, de toda a terra o Senhor disse que era dos homens, eu só tenho 3 metros. Se a gente está vendo aqui o livro de Josué, Deus está dizendo: eu já dei o território. Qual é o problema? Ele não será seu se você não pisar. Simples assim. Isso é cruel, mas é ao mesmo tempo maravilhoso. Você precisa entrar no seu território. E se eu não entrar, eu não vou desfrutar. Aí a gente vai viver semelhante àquele mendigo que foi atrás do muro com um cinturão cheio de ouro e morreu de fome. Como que assim você morreu? Com fome, cheio de ouro na cintura, fizeram. Semelhante àquela mulher que, velhinha, o pastor vai visitar, ela vê um quadro na parede. A mulher morava numa casinha de favela. Que quadro é esse? Ah, minha patroa me deu depois que eu parei de trabalhar para ela. Aí eu botei no quadro e guardei aí de lembrança de memória. O pastor dá uma olhada naquilo e disse: Senhora, isso aqui é um registro de uma propriedade. A mulher viveu a vida toda numa casinha de favela, sendo dona de uma rica propriedade. O que é que isso diz para nós? Que esse é o estado que muitos de nós vivemos. O Senhor já estabeleceu territórios para você, mas precisa pisar. Tudo que você precisa é de uma palavra. Ela vai surgir dentro de você. Ou Deus vai falar no ouvido, ou vai estar aqui, mas em alguma forma ela vai chegar a você. E há um território para você entrar. Gente, eu não estou falando especificamente de finanças. Eu estou falando sobre a sua alma, que tem depósito de riquezas dentro e que precisam ser ativadas, acessadas. Como disse João: seja próspero como é próspera a tua alma. Uma vez que a alma está próspera, existe uma manifestação fora daquela prosperidade que está dentro. Vamos ver se vai fazendo sentido para você, ok? Então está claro que existe um território que é meu. Para eu entrar na terra da promessa, eu preciso aprender a me relacionar com o Espírito Santo. No tempo de Egito e deserto era Jesus, mas quando eu vou entrar na terra da promessa, entra os domínios do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita dentro de você, e ele vai te ajudar a acessar áreas da sua alma. Escuta uma vez, 10 vezes, um dia vai fazer sentido. Se não tiver, o Senhor disse: o teu território é tantos metros ao norte, tantos metros ao sul, tantos metros ao leste. Entretanto, pisa a planta do teu pé, naquilo que eu tenho te dado. O Senhor não estava falando com Josué, ele estava falando com o povo. Vocês já observaram que Jesus teve 12 discípulos? Quantos sabem que Jesus teve 12 discípulos? Vocês sabem? Quem sabe o nome dos 12 discípulos? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago. A gente se lembra de quem? De Pedro, Tiago
Eu peguei na Bíblia, certo? Olha só o que diz a Bíblia. Os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro, Simão, chamado Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o Zelote; e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. São 12 apóstolos. Mas por que você só escuta falar de 2 ou 3? O Tomé, o único registro que a gente tem do filho da mãe é: se eu ver, eu creio; se eu tocar, eu creio. Por que você nunca mais ouviu falar de Tomé? Porque o Senhor se agrada dos que creem. Os que creem são os que se lançam, são os que se arriscam, são os que ousam, são os que avançam e não retrocedem. Há uma característica nos que creem que atrai o coração de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas o Senhor falou assim: olha, eu me agradei do espírito que há em Josué e Caleb. E durante muito tempo eu fiquei me perguntando: Deus, que espírito é esse que há em Josué e Caleb? Porque a Bíblia diz: é um espírito excelente. Vocês lembram da história de Josué e Caleb? O Senhor disse: entra na terra da promessa. Aí a galera foi lá, olhou, o muro era grande, tinha homens gigantes, era intransponível. Israel inteiro pensou assim: nós vamos morrer, vamos comer a gente como se fosse um sanduíche. Somos gafanhoto diante deles. Josué e Caleb pensaram diferente. Não. O Senhor é conosco. Nós é que vamos comê-los como se fosse um sanduíche. Nós é que vamos, porque o Senhor está conosco. Não foi essa a promessa que ele fez para Josué? Eu sou com você. Como eu fui com Moisés, você com você. Nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. Estou contigo. A Bíblia fala que Josué e Caleb tinham um espírito excelente. E qual era esse espírito excelente? O espírito que olhou e disse: não, nós vamos entrar. Adivinha quem foi que entrou de todo Israel? Eles dois. Os que tinham um espírito excelente. E o que é esse espírito excelente? Espírito de fé. Deus se agrada dos que creem. Eu te pergunto, por que nunca mais se ouviu falar do bendito Tomé? Porque disse: eu preciso ver para crer. Então pronto. Esse é o máximo registro que você vai ter. Mas o cara era discípulo de Jesus, mano. Por que não se ouve mais falar dele? Porque ele não pisou no território dele. Era o que a Ellen estava falando. Deus tem um território para TGF. Território glorioso. Não. Vocês estão me contaminando. Há um território glorioso da fé que é da TGF. Mas nós precisamos de quê? Pisar. Quem precisa pisar? Essa moça. Ouvir o Espírito Santo dia após dia. Senhor, qual é a minha porção? Eu faço parte dessa visão. Eu faço parte dessa família. Dá uma porção que é minha. Eu não vou ser Tomé. O Senhor me chamou para um projeto incrível. E eu não vou ser daqueles que eu creio se eu ver. Não. Eu creio para ver. E aí você ouvirá falar de Pedro, Tiago e João e Pedro, filho do Batista. Filho do Batista. Ou seja, o seu nome vai entrar na galeria, porque Deus tem um território, é nosso, é da TGF. Mas a gente pode, vamos imaginar que é do tamanho do Ceará, e a gente fica só na Rússia com coisa. Mas eu dei o Ceará para vocês. O que faltou? Faltou a Antônia pisar no território dela. Porque o território dela está perto do território da Eugênia. E elas fluíram no Espírito, o Espírito Santo foi conduzindo. Havia barreiras que todo dia dizem: faz assim e vai cair. Faz dessa forma, é assim que o inimigo vai cair, é assim que você vai sair. Instruções específicas, porque é um território que é teu. Mas não é o pé do Josué que vai pisar, é o pé do povo que vai pisar. Porque o território é do povo. O Espírito Santo está ali para te instruir e conduzir na estratégia. Ele vai dizer o seguinte: roda 7 vezes aqui, por 7 dias. No 7º dia, grite, e as muralhas vão cair. São estratégias.
Não é estratégia convencional de guerra, é estratégia que o Espírito dá. Josué está ali para isso, para dizer qual é a voz que o Senhor está falando. E qual é o meu papel? Marcha conforme a voz disse. E nós vamos colher frutos incríveis. São 12 os apóstolos, mas a gente só ouve falar de 3. E o que houve com o resto? Eles não entraram. Nosso tempo está acabando. Mas eu queria te falar aqui sobre o imperativo: seja forte e corajoso, que a gente encontrou nesse capítulo, né? Seja forte e corajoso. É o imperativo de Deus. Eu preciso ser forte e corajoso, tranquilo? A expressão que mais se repete nesse capítulo 1 é essa: seja forte e corajoso. Não tenha medo, não te espantes. Ok? Observe um negócio aqui. É que esse imperativo, ser forte e corajoso, não é no sentido de força e coragem para enfrentar os exércitos inimigos e nem as cidades fortificadas. Ora, mas o sentido da conversa é exatamente esse. O Senhor está dizendo: seja forte e corajoso, porque eu tenho muita cidade forte aí para me derrubar. Cidade dos inimigos, não é assim? Mas se você observar, o Senhor diz: seja forte e corajoso. Agora ele vai dizer para que eu quero que você seja forte e corajoso. Mas eu pensava que era para derrubar os inimigos. E você vai perceber que não. Ser forte e corajoso, o Senhor está dizendo: eu quero que você seja forte e corajoso para derrubar inimigos que estão dentro de você. Olha só o que o Senhor fala: eu quero que você seja forte e corajoso para você acessar a herança. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. Então, ser forte e corajoso para acessar a sua herança. Se em vez de ser forte e corajoso eu for medroso, covarde, recolhido, retraído, não vai dar certo. Não vai acessar a herança. O território é seu, mas não acessa, porque não há força e coragem. Ok? Então, para que foi que o Senhor disse para Josué: eu quero que você seja forte e corajoso? Para quê? Para que você acesse a sua herança. Outra coisa, para que Josué deveria ser forte e corajoso? Ele disse para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés. Para que ele tinha que ser forte e corajoso? Para seguir a visão. Por que isso é importante? Porque nem sempre é confortável você construir em cima do alicerce que uma outra pessoa construiu. Certo? Moisés começou uma construção. O Josué poderia chegar e dizer o seguinte: cara, eu sou melhor do que Moisés. Moisés é ultrapassado. Eu sou bom na espada. Moisés nem tanto. Eu sei que eu sou o cara dessa geração agora. Eu sei como é que a gente vai fazer. O Senhor diz: não, filho, eu quero que você vença essa sua arrogância. O projeto não é seu, é meu. A visão é minha, não sua. Então você vai fazer tudo conforme o meu servo Moisés disse que tinha que ser. Você não vai criar nada novo. Você vai criar em cima do que outro construiu. Ah, Senhor, brincadeira, cara, assim não. Eu queria fazer um negócio todo exclusivo. Não, tenha cuidado de fazer tudo conforme o meu servo Moisés disse. Você precisa ser forte e corajoso para não se desviar da palavra que Deus falou. Porque quando você fizer isso, o Senhor disser que você será bem sucedido. Por isso, amados, que quando você começa esse capítulo, a Bíblia fala: o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Olhem o que é que tem no currículo desse jovem Josué: duas coisas. E se fosse no nosso tempo, não tinha significado nenhum. Imagina que você vai para o emprego. Quais são as duas características? Filho de Nun, auxiliar de Moisés. Quero não. O currículo de Deus é estranho.
que chamou a atenção de Deus em Josué era: você é filho de Nun e você é um auxiliar de Moisés. O que significa ser filho de Nun? Você tem um pai, você tem alguém a quem você presta conta, você não é alguém solto, você tem disciplina, você tem governo. Eu posso conhecer você se eu olhar para o seu pai. Eu tenho informações suficientes a seu respeito quando eu olho para o seu pai, porque você tem pai. Qual é a segunda informação importante? Ele é auxiliar de Moisés. Semana passada a gente tinha aqui um grupo de missionários. Não sei se vocês viram. Da família, o Josué, cunhado do Wellington. Ele é missionário lá em Mucam. Tinha uma equipe aqui. Depois, conversando com eles, eu descobri que há uma mocinha americana que estava desesperada aqui porque não entendia nada que eu estava falando, é óbvio. Os outros entendem que eles já estão aqui no Brasil há muito tempo, mas ela não. E o que ela estava fazendo aqui no Brasil? Ela foi lá para as missões e disse: eu quero me candidatar para ir servir os missionários, a família dos missionários. Como? Lavando a roupa dele, a louça dele, cuidando do menino. Aí o Digão perguntou: ela está ganhando alguma coisa? A mulher respondeu: não, ela pagou para vir servir a gente. A mulher está lá nos Estados Unidos, ela pagou para vir para o Brasil para servir uma família de missionários. Qual era o currículo de Josué? Filho de Nun, auxiliar de Moisés. Auxiliar de Moisés. Deus é estranho, irmãos. Deus é estranho. Então existia algo no servir que atraiu o coração de Deus. Eu quero esse rapaz para fazer o projeto que eu tenho. Terceira coisa, por que Deus estava dizendo para Josué: eu quero que você seja forte e corajoso? Para quê? Ele disse: para que você não se descuide do seu devocional. Oxe, mas eu pensei que era para derrubar gigante. Não. Eu quero que você seja forte e corajoso para não parar de meditar na minha palavra todos os dias. Eu não sabia que precisava de força e coragem para isso. Precisa, porque essa é uma das coisas que a gente mais vacila. Então Deus está procurando líderes fortes e corajosos para terem uma vida diária de meditação na palavra e na presença. Pode ler o texto, você vai ver que é nesse sentido que está falando. O Josué, seja forte e corajoso para derrubar Jericó. Ele disse: não. Seja forte e corajoso. Medite na minha palavra todos os dias. Todo cristão precisa criar uma cultura de devoção. Se eu tiver 5 minutos de conversa com você, eu sei se você medita na palavra ou não. É sério, pastor? 5 minutos de conversa com você, eu sei se você medita na palavra ou não. Não precisa nem 5 não, rapidinho. E por que o Senhor vai identificar isso? Porque se você medita na palavra todos os dias, você vai chegar num ambiente que a Bíblia fala. O salmista diz assim: bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor dia e noite, e nela tem prazer. Quando você medita na palavra todos os dias, vai chegar um ponto que você vai encontrar prazer na meditação da palavra. Eu já tive amigos da gente passar a noite inteira falando da palavra. Eu chamei aquilo depois de vigília da palavra. Como é que isso acontece? Vigília não é de oração? Eu digo: rapaz, pois era tanta presença de Deus ali, conversando sobre a palavra, que o gozo tomava conta do seu coração direto, a noite inteira, no prazer da presença do Senhor, porque você está meditando na palavra. Você reúne com o cristão, eles falam sobre tudo, menos sobre a palavra. Eles não meditam na palavra. Eles não têm a palavra no coração deles, e isso é muito perigoso. Então Deus estava dizendo para Josué: eu quero que você seja forte e corajoso. Para quê, Senhor? Para você meditar na palavra todos os dias da sua vida.
A obediência, ela está intimamente ligada a uma vida de meditação na palavra. Se não houver meditação na palavra, também não haverá obediência à palavra. Antes de Jesus enviar os seus discípulos às nações, ele os chamou para que estivesse com ele. Isso deve significar algumas coisas para nós. Deus enviou os seus discípulos às nações, mas primeiro disse: vinde a mim. Não é ide, é vinde. Depois que eles vieram, é que Deus os enviou. Jesus passou 3 anos com seus discípulos, andando em tormento com eles. Depois é que os enviou. Eu ouvi uma frase que ela diz assim: trabalhe mais em você do que você trabalha no seu trabalho. Repete isso comigo: trabalhe mais em você do que você trabalha no seu trabalho. Quantos de nós fazemos isso? Não, né? Nós temos tempo para fazer tudo fora de nós e nada dentro de nós. Se nós não temos tempo para investir dentro de nós, como é que nós vamos derrubar Jericó? Você entende o que é a estratégia de Deus? Deus está dizendo: eu quero que você seja forte e corajoso por dentro, não é por fora. Por dentro, eu quero que você seja forte por dentro. E como é que você se torna forte por dentro? Comendo a palavra. Jesus não falou porque o homem não vive só de pão, ele vive da palavra. Então o meu espírito, ele se alimenta da palavra. Se eu não fortaleço o meu ser interior, eu estou fraco. Como é que eu vou enfrentar meus desafios? Então daí não é difícil a gente imaginar uma geração depressiva, cheia de problemas, ansiosa, insegura. Por quê? Fraca por dentro. O Senhor falou para um jovem Josué: eu quero que você seja forte e corajoso. Medite na minha palavra de dia e noite. Olha só o que Jesus falou: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiserem e será assim. Precisa de quê? Permanece em mim e as minhas palavras em você. O que é isso? Tempo de comunhão, em oração com a palavra. O Senhor diz: permanece em mim e as minhas palavras em você. Se a palavra de Deus não estiver em mim, não tem como eu obedecer. Porque para que era, por último, quarto, o que é que Deus queria que Josué fosse forte e corajoso? Ele disse: eu quero que você seja forte e corajoso, primeiro, para meditar na palavra. Segundo, para você pregar a palavra. E terceiro, para você obedecer a palavra. Ele disse: medita na palavra, não cesse de falar e obedece. Eu preciso que você seja forte e corajoso para fazer estas coisas. Pergunto para você: nós temos sido fortes e corajosos nessa questão? Se não somos, então você pode calcular a nossa fragilidade espiritual. O diabo pode nos derrubar com um soco qualquer, porque não há fortaleza em nós. Ele disse: eu preciso que você seja forte e corajoso. Medite na minha palavra. O que mais? Ele diz: pregue a minha palavra e obedece. Para que o Senhor queria que o seu servo obedecesse a palavra? Ele diz: para que você jamais incorra nas mesmas maldades dos cananeus, os quais eu estou expulsando da minha presença. Então, quando eu medito na palavra, prego a palavra, obedeço a palavra, o Senhor diz: agora eu vou lutar as suas guerras. Eu estarei com você. Qual é a promessa que ele disse? Ele disse: nenhum inimigo vai resistir a você. Irmãos, isso é lógico, sim ou não? É lógico. O Senhor disse: eu vou estar com você. Os inimigos não vão resistir. Ele está dizendo: eles vão vir contra, mas não vai abater. Você vai estar seguro e protegido. Glória a Deus. Se cansaram? Dá para vir domingo que vem? Assim o Senhor dos Exércitos lutará as suas guerras. Eu gosto dessa palavra, irmãos, que o Senhor disse assim: Josué, eu quero que você pregue. Eu quero que você pregue todos os dias da sua vida. Eu pergunto para você: você tem sido um pregador da palavra? E precisa pregar, pastor? Precisa. Se não está pregando, quer dizer o quê? Que você está seco.
Eu vi um vídeo que um cara colocou aqui na mata aqui do Nordeste, como é que chama? Caatinga, né? Ele pegou um pneu, como se fosse um pneu, colocou no meio da mata, encheu de água. Quando de repente começou a encostar, ele botou uma câmera filmando e foi embora. Depois começou a encostar gatos do mato, gato selvagem. E aí eles começaram a beber água por ali. Depois começou a chegar mais gato. Daqui a pouco eles estavam brincando. Aí eu ia embora. Da manhã voltava de novo. Por que foi que ele voltou? Porque tinha. Nós estamos vivendo no meio de uma caatinga espiritual, onde não tem mais água. Os animais estão morrendo, os seres humanos estão morrendo. Tudo que eles precisam é o quê? De água no meio da seca. Quem será essa água no meio da seca? Quem for forte para meditar na palavra dia e noite. Quando você estiver pregando a palavra, significa dizer que você está cheio dela, porque ela transborda. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Se nós não estamos... E eu não estou falando, torna